Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou trazer mais um flyer esportivo para vocês, porque eu gosto de fazer flyer esportivo, você adora assistir flyer esportivo, então vamos de flyer esportivo porque hoje tá incrível. O flyer esportivo que eu tô preparando hoje tá sensacional, então fica comigo nesse vídeo até o final porque você não vai se arrepender. E lembrando, se você já é inscrito aqui no canal, deixa o seu like porque isso ajuda muito no engajamento. Se você não é inscrito ainda, fica comigo até o final. Se esse vídeo te agregar, se esse vídeo te ajudar em algo, aí sim você deixa o seu like e se inscreve no canal. Não se esquece também de se tornar membro aqui do canal para ter acesso a esse template totalmente editável aí no seu Canva. E mais, eu já estou preparando o curso Canva Shop, o curso que realmente vai mudar o seu jeito de criar imagens, aprendendo uma metodologia que eu sigo passo a passo para criar essas imagens que eu crio aqui com vocês. Então, sem mais enrolação, bora lá para a tela do Canva para a gente começar a desenvolver esse flyer. E o flyer que a gente vai criar hoje é esse aqui do Lewandowski e sinceramente esse flyer tá uma maravilha porque é um flyer simples de se adaptar. É um flyer que você consegue pegar o template aqui e simplesmente alterar para a imagem do seu atleta ou para alguma imagem sua mesmo, que é bem tranquilo, tá? Eu vou mostrar esse vídeo aqui passo a passo e você vai ver como é fácil adaptar esse flyer. Então bora criar uma aba nova aqui para a gente começar a desenvolver esse flyer. E como eu sempre digo, a metodologia que eu sigo é posicionar todas as imagens primeiro, depois trabalhar com ambientação, depois iluminação e sombreamento. E essa é a metodologia que eu sigo e que eu estou utilizando para gravar o curso ensinando vocês. Então vamos lá para Uploads para a gente começar a trazer essas imagens aqui para nossa área de trabalho. Primeira imagem que eu vou trazer para nossa área de trabalho é a imagem do background, tá? Que eu acho que é uma das principais que a gente tem que trazer. Então eu já vou posicionar ela aqui de fundo e deixar ela mais ou menos isso aqui, tá? Antes disso, eu vou alterar a cor desse fundo para uma outra coloração, porque depois eu vou tirar um pouco dessa opacidade desse background, tá? Então vamos alterar para um preto meio acinzentado aqui, tá? Ele não chega a ser um preto 100%. E agora a gente vai diminuir a transparência aqui para 10, tá? Deixando bem suave, e por isso que eu alterei a coloração desse fundo, porque se eu tivesse deixado uma cor branca, teria ficado muito esquisito utilizando essa imagem, tá? Então é basicamente como se fosse uma mesclagem isso aqui, tirando um pouco dessa transparência, mas é basicamente isso, tá? Então a gente vai trabalhar nesse flyer com 3 imagens, tá? Uma imagem dele abraçando o time, uma imagem dele se preparando para chutar, que essas imagens aqui é basicamente universal, fica muito legal essas imagens quando a pessoa vai chutar. E a outra imagem que a gente vai utilizar é essa aqui dele comemorando. Então a gente vai utilizar essas 3 imagens. O que eu vou fazer agora é já remover o fundo dessas imagens, tá? Então clica aqui em editar, removedor de fundo. Lembrando que o Canva tem mais 2 opções de remover o fundo aqui no próprio aplicativo, só que ele baixa um pouco da qualidade. É de forma gratuita, você consegue remover, só que ele baixa um pouquinho a qualidade. Eu vou trazer isso num outro vídeo para vocês ensinando, mas lembre-se, baixa um pouco a qualidade da nossa imagem. E não é isso que a gente quer, né? Mas tem como usar caso você seja mão de vaca e não queira pagar o Canva Pro. Então vamos adicionar essa imagem aqui e deixar ela maior. E essa outra imagem aqui a gente vai remover o fundo da mesma forma. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu vou começar a posicionar e trabalhar com essas duas imagens que vão ser as nossas imagens de fundo, tá vendo aqui? Então eu vou trabalhar com essas 2 imagens. Como assim? Eu vou simplesmente pegar essa imagem e recortar, deixando basicamente aqui focado nos atletas, tá? E vou posicionar essa imagem aqui em cima desse quadrado, dessa linha rosa. Por que dessa linha rosa? Eu vou trabalhar com essas imagens nessa proporção, então eu vou aumentar um pouquinho mais o tamanho dessa imagem até ela atingir a parte de baixo ali dessa linha rosa também. E cortar mais um pouquinho para ela não invadir tanto o outro lado, que eu vou utilizar essa imagem do Lewandowski, tá? O braço estendido comemorando. Então eu vou vir aqui e vou recortar essa imagem, posicionando novamente em cima dessa linha rosa e aumentando o tamanho da imagem dele, diminuindo aqui, cortando na verdade, e posicionando bem em cima também. Beleza? Essas duas. Beleza, o nosso background mais ou menos está criado, tá? Agora eu vou trazer essa imagem aqui para a posição ao topo e posicionar ela um pouquinho aqui abaixo, tá vendo? Porque depois eu vou trabalhar
trabalhar fazendo um efeito espelhado, que normalmente eu uso quando o background tem a cor sólida. Nesse caso aqui não é uma cor sólida, mas fica muito legal porque a transparência do background aqui tá bem baixinha, tá? Então basicamente é essa aqui a nossa imagem, e as nossas imagens já estão posicionadas, tá? O que que eu vou trazer aqui é uma outra imagem desse troféu, e o que que eu vou fazer? Remover primeiro o fundo dessa imagem, e como ele ficou numa tonalidade preta, a gente precisa alterar. E como que a gente faz isso? Simplesmente aplicando o efeito daltônico. E aqui em personalizado a gente altera ele para cor branca. Vou aproximar mais aqui para vocês verem como que eu vou fazer. Simplesmente recortar essa linha, porque eu quero deixar essa linha nesse limite desse quadrado que a gente está trabalhando. E esse aqui também, e posicionar ele atrás do Lewandowski para essa linha ficar atrás do pé dele e não aparecer, como se estivesse saindo ali, beleza? E agora o que que a gente vai começar a fazer é a questão da ambientação, que é o segundo passo que eu vou ensinar para vocês lá no curso. E nesse caso aqui, o que que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com duas cores apenas, a cor preta e a cor verde, porque as duas combinam muito bem e eu quero dar destaque para a cor verde. Eu sei que não faz sentido nenhum verde ali com o Barcelona, eu poderia muito bem trabalhar com azul ou até mesmo com esse vermelho do uniforme, mas eu acho que o verde é mais interessante e o verde é mais chamativo. Só que lembrando, quando você for criar para o seu cliente, utilize as cores do time dele, beleza? Para ficar algo mais personalizado. Então a gente vai começar tirando a saturação. Então vem aqui em editar, ajustar e tira totalmente a saturação dessa imagem. E agora a gente vai aumentar um pouquinho do contraste também, deixando em média de 30 a 40, tá? Depende muito da imagem. Essa outra imagem aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tira totalmente a saturação e aumenta um pouquinho do contraste. E essa outra imagem da frente a gente vai fazer a mesma coisa. Essa imagem talvez a gente poderia trabalhar com as cores, mas como é uma imagem que eu vou trabalhar com a coloração verde, eu vou tirar também e vou deixar no preto e branco. Então vem aqui, tira totalmente a saturação e aumenta o contraste. Uma coisa que você poderia utilizar também aqui é tirar a saturação da pele dele e deixar a coloração ali no uniforme. Também ficaria muito legal. É um estilo de edição que eu uso bastante também. Mas por enquanto é isso aqui. E agora a gente vai trazer os textos, tá? Eu vou utilizar alguns textos aqui nessa imagem, como por exemplo o nome dele, tá? Então eu venho aqui e escrevo Lewandowski. E essa aqui eu vou alterar para coloração branca, tá? Porque como a nossa imagem está num preto e branco, o preto não vai destacar e o verde eu vou utilizar para outra parte do nome, tá? Vou aumentar aqui e vou utilizar outra fonte. Eu vou utilizar a fonte Neocontact, que é uma fonte serifada e que fica muito legal aqui para a gente criar a nossa imagem. Vou posicionar ela mais ou menos centralizando ela aqui e vim em efeitos para a gente aplicar um efeito de curvatura na nossa imagem. Diminuir um pouquinho o tamanho dessa curvatura e posicionar ela bem aqui em cima. E agora uma coisa legal para a gente se fazer é, por exemplo, eu vou mostrar para vocês porque eu acho que vocês não vão entender eu simplesmente explicando. Então eu vou vir aqui em posição, jogar para trás dessa imagem do Lewandowski. Beleza? Tá atrás da cabeça dele, certo? Só que uma coisa interessante da gente fazer é, por exemplo, vir aqui, duplicar essa imagem do Lewandowski, colocar bem centralizada em cima da outra imagem e simplesmente vir aqui, ó, e fazer o recorte dela aqui. Por que fazer o recorte dela? Olha a mágica agora, a gente vem aqui em camadas e joga o nome Lewandowski no meio. No meio como? Ali entre o braço e a cabeça. Parece que a imagem tá fazendo isso aqui, ó. Tá na frente do braço da mão dele e ela passa por trás da cabeça, ou seja, fica uma imagem tridimensional e fica muito legal pra gente criar nossas imagens assim. Outra parte que dá pra fazer isso também é nessa outra imagem, tá vendo aqui? Você duplicar, você posiciona novamente em cima da outra, vem aqui em editar e aqui em editar você coloca o removedor de fundo. Não vai acontecer nada porque esse removedor de fundo já tinha sido aplicado. O que que a gente faz? A gente clica nesses três skins novamente e simplesmente apaga esses outros jogadores. Por quê? Porque eu quero deixar simplesmente essa parte aqui da cabeça aqui do Lewandowski pra gente conseguir colocar por cima e fica esse aspecto também com a fonte meio que passando ali na frente do nome dele, beleza? Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender. Tá vendo que a cabeça ali tá na frente do nome e os outros jogadores que estão do lado dele, simplesmente o nome tá na frente, então fica muito legal esse estilo. Então tem como você brincar bastante com a questão dos nomes ali, beleza? Outra parte que eu utilizei para criar o nome dele foi esse efeito aqui, ó. A gente simplesmente entra nesse aplicativo, pesquisa do jeito que está escrito aí no seu Canva e aqui a gente vai escrever simplesmente R9. Só que não vamos utilizar essa fonte, né? Misericórdia, não tem como. Então vamos clicar aqui na fonte Anton e vamos simplesmente escolher uma outra fonte que fica legal com essa imagem. Se eu não me engano, eu utilizei essa Bad Type e eu acredito que seja essa, tá? Então eu vou voltar aqui,
é essa aqui mesmo, e vou alterar o gradiente, tá? Simplesmente clicando aqui e alterando para um verde, tá? Um verde limão. Então a gente vem aqui, coloca um verde um pouco mais claro, vem aqui e aqui a gente vai escolher um verde um pouco mais escuro, isso aqui, e vamos selecionar um verde aqui mais ou menos entre o meio dele, tá? Um verde um pouco mais claro e um pouco mais escuro, e adicionar ao nosso design. Basicamente é esse aqui, a gente traz ele para cá, posiciona ele aqui em cima do nome Lewandowski. E por que R9? Porque o nome dele é Robert Lewandowski, tá? Basicamente esse daí. Você poderia utilizar a letra aí do nome do seu jogador. E agora aqui em camadas, a gente simplesmente vai pegar essa imagem que acabou ficando por baixo e jogar ela aqui por cima. Uma coisa legal para se fazer aqui é simplesmente pegar essa imagem do Lewandowski novamente, vir aqui em duplicar, e ela tá em preto e branco. Então a gente precisa vir aqui em editar e tirar essa opção, tá? Por exemplo, vem aqui e tira esse contraste, colocando em 0 novamente, e tira a saturação novamente, colocando em 0. E agora o que a gente vai fazer é aplicar um efeito Daltonic para trazer essa coloração verde. Vocês vão entender. Entra aqui em personalizado, clica em destaques, entra na cor verde, copia essa hashtag e cola a mesma coloração. E aqui a gente vai vir aqui em posição e jogar ela para trás da nossa imagem principal ali, deixando ela um pouquinho mais pro lado para dar essa aparência, tá? Então eu vou colocar aqui para fazer meio que como se fosse um contorno, tá? Agora, para ficar mais legal ainda, eu vou pegar um quadrado e vou posicionar aqui atrás para colocar esse mesmo contorno aqui na nossa outra imagem. Então eu venho aqui em elementos, pego a imagem quadrada e simplesmente seleciono ela a mesma cor desse outro elemento que eu estou utilizando. Então a gente clica aqui, pega esse mesmo tom de verde. Se você aproximar aqui, você vai ver que não é o mesmo tom de verde. Então a gente aproxima mais um pouco, pega o conta-gotas e seleciona esse mesmo tom de verde. Clica aqui em pronto. Agora sim tá a mesma tonalidade e a gente simplesmente vai pegar esse quadrado e posicionar ele aqui atrás das nossas imagens para fazer esse mesmo contorno. Então a gente posiciona ele aqui, vem aqui em posição e joga ele lá para trás de tudo. Só que tá muito largo esse contorno, então a gente vem aqui simplesmente diminuindo um pouquinho a espessura desse contorno. Só que você tá vendo que ele passa aqui do corpo do Lewandowski e aqui do lado da cabeça, então a gente simplesmente vem aqui e cortar. Só que aí aqui embaixo agora fica errado. Então o que a gente vai fazer? Simplesmente clica aqui em duplicar, joga ele aqui embaixo só e recorta esse quadrado, deixando só lá na parte de baixo. E simplesmente clica aqui em posição novamente e joga ele lá de fundo. Agora fica esse contorno verde muito legal aqui na nossa imagem. O contorno verde do corpo dele e o contorno verde desse quadrado, criando como se fosse uma imagem só apenas. Uma outra coisa muito legal que eu utilizei nessa imagem aqui foi um raio, tá? Então eu venho aqui em elementos e esse raio simplesmente aqui como se ele estivesse segurando. Só que outra vez eu vou simplesmente pegar esse raio, clicar aqui em posição e jogar como se estivesse passando atrás do corpo dele, trazendo mais ou menos isso aqui e pegando essa outra imagem que está por cima e colocando atrás desse raio. Só que você tá vendo, se você reparar bem, que a mão dele aqui está cortada, basicamente está aplicando o efeito ali em cima também. O que eu vou fazer? Vou pegar esse efeito aqui e simplesmente recortar um pouquinho mais. Aqui já deu certinho com o que a gente precisava e agora eu vou pegar esse raio novamente e duplicar como se ele tivesse saindo da outra parte da mão dele, rotacionar e colocar ali atrás, mais ou menos, vamos ver aqui, e jogar para trás da mão dele. É como se ele estivesse segurando o raio, só que uma coisa legal é que esse raio faz iluminação, e se você não quer levar lá no PixArt fazer aquele efeito de iluminação que eu sempre ensino para vocês aí, simplesmente clica aqui, puxa essa iluminação e posiciona aqui no ombro dele, tá? Já vai ficar uma coisa bem legal, só que agora a gente vai precisar colocar essa outra imagem por cima, que é a imagem que ele tá aqui de corpo inteiro, como se ele estivesse chutando, beleza? E já ficou uma iluminação ali no ombro dele, já ficou uma coisa muito bacana, tá? E agora, para finalizar a nossa imagem, como eu disse para vocês, eu ia criar o efeito espelhado. E como que a gente cria esse efeito espelhado? Eu vou mostrar agora aqui para vocês, passo a passo. Isso é um efeito muito difícil, então fica nesse vídeo até o final, porque é muito complexo fazer esse efeito espelhado. A gente simplesmente vem aqui, duplica e na opção aqui de inverter
verticalmente nesse caso. Então a gente simplesmente vai posicionar. Uma coisa que eu vejo o pessoal errando muito, cara, presta muita atenção que esse aqui realmente é importante. Por exemplo, encostou aqui, ó, beleza, encostou a imagem aqui, a bola encostou na outra, só que olha o pé dele, a distância que ficou. Às vezes um pé fica encostado no outro e o outro pé fica muito distante. E tem um jeito de você resolver isso aqui que é muito simples. Mas primeiro vamos tirar a transparência, porque um efeito espelhado não tem essa transparência tão forte. Então simplesmente aqui mais ou menos 25, 30 acho que ficou legal. O que a gente vai fazer? Se liga nessa ideia aqui. Você simplesmente vem aqui, corta e duplica a mesma imagem. Ah, por que duplica a mesma imagem? Volta aqui para a parte do pé, recorta agora o outro lado aqui da bola e simplesmente vem e coloca o pé lá em cima. Agora sim você tem um efeito espelhado de respeito, porque uma parte fica encostada com a outra, fica pé com pé, bola com bola, fica muito legal. E quando você estiver fazendo o efeito espelhado, pelo amor de Deus, presta atenção nesses detalhes aqui, porque fica muito esquisito às vezes um pé encostado ali com o outro no efeito espelhado e o outro pé ali ficando distante. Então preste atenção nesses detalhes porque faz total diferença. E agora a nossa imagem aqui no Canva já está pronto, tá? Então eu vou vir aqui em compartilhar e salvar como. Só que não sai desse vídeo ainda porque eu vou te mostrar algo que você provavelmente não deve estar reparando, tá? Eu vou clicar aqui e vou baixar a imagem atual, pronto, e baixar. E a gente vai lá pro Lightroom para fazer a finalização dessa imagem, porque a finalização faz total diferença. Eu vou mostrar a imagem do antes e do depois e você vai ver que realmente faz muita diferença na nossa criação. Então vamos simplesmente lá pro Lightroom, vamos entrar aqui na nossa imagem e vamos aplicar um efeito de pré-definição que eu já deixei salvo aqui simplesmente para aplicar. Eu poderia ensinar vocês a fazer esse efeito aqui, mas é mais prático eu simplesmente aplicar o efeito pronto e disponibilizar aí para vocês que se tornarem membros ProMaster simplesmente vão ter acesso a esses presets que eu utilizo nos meus flares para finalização de imagem, tá? Tá como academia aqui o nome, mas eu tenho que mudar esse nome, tá? Eu coloquei um nome genérico só para pensar. Então eu simplesmente vou vir aqui e aplicar o efeito e olha a diferença que dá na nossa coloração. Por exemplo, aqui está uma imagem mais opaca, por mais que eu trabalhei no preto e branco, aumentei o contraste, coloquei esse verde bem chamativo, ele está uma imagem menos destacada do que a nossa imagem finalizada. E é basicamente isso que eu entrego nos presets para vocês, finalizações de imagens que fazem muito sentido. Aqui tem alguns presets, eu estou criando alguns outros para trabalhar com outras cores principais também. E você viu como é simples criar imagem aqui no Canva de forma profissional. Você simplesmente precisa de 3 imagens e um elemento ali de um troféu e consegue criar qualquer flyer. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e ficou até aqui, deixa o like para fortalecer o canal. Se você se interessou também em se tornar membro, se torne membro, porque os membros vão ter acesso a esse template. Lógico que depende do nível que você assinar. E para quem se tornar membro ProMaster vai ter acesso a esses presets de forma gratuita, para vocês simplesmente aplicarem um efeito de finalização que deixa o seu flyer muito melhor. É isso, eu espero muito que você tenha gostado. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!